Graças a Deus. Boa noite, paz seja convosco. Igreja vitoriosa, eu convido a todos que abram comigo a palavra do Senhor no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 6. O livro do profeta Jonas é o quinto livro dos considerados profetas menores. Começa com Oséias, Joel, Amós, Obadias e depois está Jonas, lá no final do Antigo Testamento. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça mais um tempo. Vamos lá. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, do 1 ao 6, diz o seguinte. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. Versículo 6. E o mestre do navio chegou-se a ele, e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Fecha os teus olhos, abre o teu coração. Bendito és tu, ó Deus, eterno Pai. Toda honra e toda glória nós rendemos ao Senhor nesta noite. E te agradecemos pelo privilégio de te louvar e sentir a tua presença. Estamos diante da tua palavra, Pai, e reconhecemos que ela é o genuíno alimento para as nossas almas. Por isso, Senhor, damos liberdade ao Senhor nesta noite, para falar conosco conforme Tu queres. Venha nos renovar, nos edificar, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amados e queridos irmãos, a história do profeta Jonas é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Quem não ouviu falar do profeta, do homem que esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe ou de uma baleia? As crianças, quando começam a vir para a igreja com seus pais, a participar de escolas dominicais, a participar das classinhas, uma das primeiras histórias que elas ouvem é a história do profeta Jonas. É uma história conhecidíssima. Porém, nesta noite nós vamos ver alguns detalhes do versículo 1 ao versículo 6, que eu tenho certeza que irá edificar as nossas vidas. O profeta Jonas é um profeta que profetizou cerca de 760 anos antes de Cristo. Ele é um profeta do Reino Norte. E a Bíblia fala que o pai dele foi um outro profeta chamado Amitai. O nome Jonas significa pombo. E nós vemos que ele é contemporâneo do profeta Oséias e do profeta Amós. Nós encontramos uma citação no Antigo Testamento, fora o livro de Jonas, falando deste profeta, ali no 2º livro dos Reis, no capítulo 14, versículo 25. Veja o que diz. 2º livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25.
está falando sobre o reinado ali do rei Jeroboão II, no Reino Norte. E diz o seguinte: também este estabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, o qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Éfer. Então aqui nós encontramos essas informações acerca do profeta Jonas. É interessante que ali o tempo em que Jonas profetizou em Israel foi um pouquinho depois do ministério do profeta Eliseu. E na sua época, o profeta Jonas era o cara lá em Israel. Ele era o porta-voz de Deus, aquele que tinha a revelação de Deus e passava para o povo, e pegava os pedidos do povo e levava até Deus. O profeta Jonas estava no auge do seu ministério. Mas enquanto ele estava profetizando em Israel, a 800 quilômetros dali, tinha uma cidade chamada de Nínive. Essa cidade ficava ali no território do povo assírio. Era uma cidade, a capital da Síria. E nós sabemos que a Síria era um povo inimigo do povo de Israel. Era um povo que não se dava com os israelitas. Os israelitas queriam a destruição da Síria e a Síria queria a destruição de Israel. Mas a palavra do Senhor fala que aquele povo de Nínive estava num estado pecaminoso tão grande, mas tão grande, que a malícia daquela cidade subiu até o Senhor Deus. E o Senhor, vendo a situação daquela cidade, resolveu tomar uma atitude. Só que o nosso Deus, Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. E o nosso Deus sabia que se alguém fosse lá pregar, aquele povo ia se converter. A palavra do nosso Senhor, lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, diz que Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele quer que o ímpio se arrependa dos seus pecados, converta o seu caminho e viva. Por isso que João 3,16 diz que o nosso Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor não queria destruir aquela cidade. Então Ele resolve enviar para lá o profeta Jonas. E eu fico imaginando aqui, pastores, a minha retaguarda, o momento em que Deus chegou diante do profeta Jonas para falar com ele. O Senhor chama Jonas e ele ali, servo do Senhor, porta-voz do Senhor, deve ter dito: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E o Senhor fala: eu tenho uma missão para ti, profeta, acerca da cidade de Nínive. Naquele momento o profeta Jonas achou que o Senhor ia dar ordem para que ele fosse e falasse ao rei: prepara um exército para que nós possamos destruir Nínive. Ele fala: Senhor, nós vamos destruir esta cidade. Posso profetizar contra eles? Posso dizer para o exército se preparar para destruir Nínive? E o Senhor, naquele momento, decepciona o profeta Jonas, porque o Senhor fala para ele: não. Eu quero que você se levante, vá até lá e profetize para que eles se arrependam. E aqui eu aprendo que nós não devemos olhar as coisas pelos nossos olhos ou pelas nossas perspectivas, porque quem é onisciente sabe de todas as coisas é Deus. O nosso papel é apenas obedecê-lo. O profeta Jonas não viu com bons olhos aquela palavra de Deus. Mas ele se levanta, desce a uma cidade chamada Jope, aonde era o porto, e ali naquela cidade, ele compra uma passagem, versículo 2 diz que ele comprou e pagou uma passagem para ir para uma cidade chamada Tarsis. Tarsis era um caminho completamente diferente, oposto da cidade de Nínive. É interessante que a viagem para Nínive era 800 quilômetros de navio.
E ele compra uma passagem para ir para Tarsis, que hoje está na atual Espanha, que é uma viagem de 4.000 quilômetros de Jope. Façam as contas. Jonas comprou uma passagem para viajar, por uma viagem 5 vezes mais longe do que o lugar que Deus mandou ele ir. Quando desobedecemos a Deus, nós começamos a perder tempo. Ele perguntou, aonde vai esse navio? Esse navio vai para Tarsis. Ah, mas fica próximo de Nínive? Não, fica no caminho oposto. Ele falou, é para lá que eu vou. Porque ele não queria obedecer à voz de Deus, porque Jonas olhava assim, Nínive, eles são os inimigos de Israel, eles devem morrer. E aqui, meus amados, eu quero mostrar dois personagens que foram muito prejudicados pela desobediência de Jonas. Todos naquele navio foram, mas tem 2 personagens que ficam camuflados na palavra aqui, que muitas vezes não se ouve falar, mas que tiveram ali as suas vidas muito prejudicadas pela desobediência de Jonas. Porque é o seguinte, quando alguém desobedece a Deus e atrai maldição para si, a maldição não fica só com ele. Acaba afetando a todos que estão à sua volta. A família acaba sendo afetada. Os colegas do trabalho acabam sendo afetados. Da escola, aquele que traz maldição consigo, ele afeta a todos. Igualmente, aqueles que são abençoados, eles têm o poder de abençoar a todos que estão à sua volta. E o primeiro personagem é o marinheiro-chefe. Ali o mestre daquele navio, ao comandante. Porque olha, ele era comandante de uma viagem muito longa. De uma viagem de 4.000 quilômetros. Ele era um cara experiente. Com certeza, ele era um excelente profissional, aonde as pessoas confiavam viajar com ele. Mas ele foi altamente prejudicado, por quê? Porque vendeu o ingresso para um desobediente entrar no seu navio. A palavra do Senhor fala que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores. Tome cuidado com aquele que você está colocando na sua vida. Não venda o ingresso para um desobediente entrar na sua vida. Por quê? Porque o desobediente traz consigo uma maldição. Aquele homem com certeza tinha passado por muitas situações difíceis no mar, mas nenhuma comparada a que ele ia passar no começo daquela viagem. E é interessante que o profeta Jonas, ele entra no navio, e a palavra fala que ele desce ao porão do navio e começa a dormir um profundo sono. Quem é desobediente, quem não está nem aí com nada, ele não quer nem saber, ele deita e dorme e não está nem aí com a situação. E ali eles começaram aquela viagem, e a palavra fala que o Senhor enviou ali um grande vento, e começou a se subir uma fúria do mar, e aqueles homens que estavam viajando começaram a ficar desesperados. O que está acontecendo? A ponto deles quererem tirar o peso, começaram a jogar ali os seus alimentos, as suas roupas, e conforme eles iam jogando, o mar ia se enfurecendo, ali a fúria ia se levantando. E o que está acontecendo? Aquele mestre do navio estava assustado, nunca tinha passado por uma situação daquela, e ali, em algum momento, ele então desce ao porão e encontra o profeta desobediente dormindo. Aí ele diz: que tens tu, dormente? Levanta, clama ao teu Deus, talvez ainda assim ele tenha misericórdia de nós. Jonas se levanta. E Jonas, vendo a situação, diz àqueles homens que só estava acontecendo aquilo porque ele tinha desobedecido à voz do Senhor. E que a única solução para que o mar se acalmasse é que eles pegassem Jonas e lançassem no mar. Aqueles homens ficaram com medo, achando que se eles lançassem Jonas no mar,
A fúria do Senhor ia ser maior, mas ali a fúria era tanta do mar, a tribulação, que eles não tiveram escolha. Então pegaram ali o profeta Jonas e lançaram no mar. E imediatamente a tempestade foi embora. Aqui entra o segundo personagem que foi prejudicado quando o profeta Jonas desobedeceu a Deus. Versículo de número 17, capítulo 1, 17. Diz assim: deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. O segundo personagem prejudicado foi a baleia, ou o grande peixe. Porque vamos conjecturar, vamos imaginar, aquele grande peixe estava de boa, estava nadando, comendo aí uns peixes menores, tranquilo. Quando de repente o Senhor fala para ele: olha, acabou de cair um camarada desobediente no mar, vai lá, engole ele e faça uma viagem de 4.000 quilômetros. Teve que arrumar as malas e viajar às pressas, por causa da desobediência de Jonas. Mas aquele peixe foi obediente ao Senhor. Ele chega naquela situação em que Jonas caiu na água e engole o profeta. E aí a palavra continua falando nos próximos capítulos que Jonas, ali reconhecendo o seu erro, orou no ventre do grande peixe e fez uma viagem de 3 dias e 3 noites. Ali o grande peixe, chegando próximo a Nínive, ele vomita Jonas. O Senhor dá uma palavra: pode vomitá-lo. O peixe vomita Jonas. Jonas vai para Nínive, prega para aquele povo, e a palavra diz que eles se arrependem, que eles se vestem de panos de saco, proclamam jejum. Nem os seus animais comiam por causa do arrependimento, e o Senhor os perdoou, e o Senhor não trouxe o mal que iria trazer para aquela cidade, porque creram na palavra de um profeta que não queria o bem deles. Mas, queridos, o mais interessante vem agora. O mais interessante é que quase 800 anos após esse acontecimento, o Senhor Jesus estava com os seus discípulos. E de repente chegam os mestres da lei, os escribas, os fariseus, querendo tentar o Senhor Jesus. E falam para ele: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. E o Senhor Jesus, olhando e entendendo a intenção do coração daqueles homens, fala: uma geração perversa e corrompida pede um sinal. Porém, não será dado nenhum sinal do que o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia, assim o Filho do Homem, assim o Filho de Deus, estará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Este é o maior sinal de todos. E nós encontramos alguns paralelos entre a história de Jonas e a história do Mestre Jesus Cristo. A única semelhança que nós encontramos entre os dois é a letra J, Jonas, Jesus, a letra J no início do nome, e os 3 dias e 3 noites. É a única semelhança. Mas nós encontramos muitas situações opostas, como Jonas. Jonas esteve no ventre de um grande peixe porque desobedeceu a palavra do Senhor. Jesus esteve num túmulo porque ele obedeceu a palavra do Senhor, aonde em Filipenses 2:8 diz que o Senhor foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nós vemos que Jonas queria a maldição da cidade de Nínive. E Jesus não. Jesus veio morrer na cruz para trazer a bênção para
toda a humanidade. Nós vemos que Jonas queria a morte daquele povo, não queria o arrependimento deles, mas Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Jesus veio para nos tirar de uma situação corrompida, de uma situação do lamaçal do pecado, onde estávamos condenados à morte, aonde não tínhamos direito algum diante de Deus, estávamos condenados a passar a eternidade no inferno. De repente Jesus veio, ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra, num túmulo, mas ao terceiro dia ressuscitou, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, nos dando livre acesso para entrar na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Meus amados, no nome de Jesus, independentemente da situação, da crise, nós somos mais do que vencedores. Nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Pode vir a crise, pode vir o desemprego, pode vir a doença. Estamos sujeitos a tudo isso, porque estamos neste mundo, mas ninguém pode tirar a coroa que nos está reservada nos céus, aonde o nosso Deus preparou moradas eternas, e onde nós estaremos um dia com Ele, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia! Continuando ainda, naquela situação que Jesus se encontrava diante dos escribas e fariseus, Jesus, para terminar, olha para eles e diz: os ninivitas, aquela cidade da Assíria, do povo inimigo, se levantará no dia do juízo e condenará esta geração, porque eles creram na palavra de um profeta que nem queria o bem deles. E aí Jesus fala algo fantástico: eis que está diante de vocês, eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Meus amados, nós estamos nesta noite diante daquele que é maior do que Jonas, que é maior do que todos os reis que já passaram por este mundo, que é maior que a enfermidade, que é maior que o desemprego, que é maior que a angústia, que é maior que a depressão, que é maior que o câncer. Nós estamos aqui diante do Senhor Jesus Cristo, que é maior que todas as coisas. Então não olhe mais para a situação, mas olhe para Jesus. Ele fala em Isaías: olhai para mim e sede salvos, eu sou maior. O Senhor Jesus está olhando para você nesta noite, está olhando para nós, está falando: eis que está diante de vocês aquele que é maior. Então devemos adorá-lo e confiar na sua palavra. Não vamos ser como Jonas, desobedientes, não. Vamos confiar, vamos permanecer, vamos nos alegrar no Senhor, porque Ele tem algo maior para cada um de nós, e algo maior que está além deste mundo. Amados, gostaria de fazer uma oração com toda a igreja. A igreja se coloca em pé. Neste momento, leve cativo na presença do Senhor todo o teu pensamento, todas as situações que têm te afligido, e aquilo que tem tentado te puxar para desobedecer à voz de Deus, cairá por terra neste momento. Feche teus olhos. Pai bendito, Deus amado, nesta noite nós tivemos o privilégio de ouvir a Tua palavra, de ouvir a história de um profeta que tentou desobedecer a sua voz e que trouxe muita tribulação para aqueles que estavam com ele. Mas, Pai,
Ao contrário do profeta Jonas, neste momento nós entregamos diante do Senhor as nossas vidas, declarando, Pai, que queremos ser obedientes à sua voz, e assim, ó Deus, conquistar as bênçãos do Senhor, tanto para nós, quanto para os nossos familiares, tanto para aqueles que trabalham conosco, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho. Oh meu Deus, muitas são as circunstâncias do mundo, Pai, que nos aflige, que nos entristece, que querem fazer com que nós venhamos desanimar. Mas nesta noite, ó Pai, nós reconhecemos, ó Deus, que do Senhor vem a salvação, que do Senhor vem a força para vencer em momentos difíceis. Então, Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas, e pedimos a Ti, ó Pai, força do alto. Meu Deus, nos dê sabedoria para nos conduzirmos neste mundo, ó Pai. E faça de nós, ó Deus, uma igreja vitoriosa, para que através de nós, meu Senhor, o Teu povo seja cada dia mais cheio de Ti, e o mundo possa ver a luz da Tua palavra, do Teu Evangelho, brilhando em nós. Nós, neste momento, meu Senhor, Te agradecemos por ouvir a Tua voz, e oramos a Ti, no nome que é sobre todo nome, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, você que creu na palavra do Senhor nesta noite e quer entregar a Ele toda a obediência da sua vida, de todas as áreas da sua vida, atraindo assim as bênçãos de Deus sobre si, saia do seu lugar e venha receber uma unção dos pastores. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.